Adão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis. Com você, aonde você estiver. Oito horas e 19 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, no Face, YouTube, Instagram, lá você interage, participa, né? Deixa lá a sua mensagem também com a gente, pelo aplicativo da Rádio Folha FM, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. São 8 horas e 20 minutos, Campos tem tempo, previsão de calor para hoje de 30 graus, com máxima de 30, na mínima de 22, agora faz 26 graus aqui no centro da cidade. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, também de Radmed Diagnósticos por Imagem. Segundo tempo do Folha no Ar, primeiro tempo foi com Edmundo Siqueira, né? Falei, agora vamos para outro, né? Que não é flamenguista, que não seja flamenguista, é Matheus Berriel, também flamenguista, e o Mengão tá voando aí no Campeonato Brasileiro, deu uma derrapada lá pro Fortaleza, mas precisou, né, usar alguns reservas e acabou perdendo pro Fortaleza, zebra na realidade, e vai pra final agora com o Palmeiras da Libertadores 2025. Bom, já falamos aqui com o Edmundo sobre essa mega operação da polícia no Rio, os efeitos dela, aquela coisa toda. E agora a gente traz o bom dia do Berriel. Vamos falar sobre esse legado do mineiro Salomão Borges Filho, né? O Lô Borges, que ele deixa para a música brasileira, e a Luísa acrescentou aqui, mas não só uma virada de chave, um divisor de águas, quando surgiu esse clube da esquina, lá das ruas da esquina, né? De várias esquinas, mas principalmente da de Divinópolis e Paraisópolis, em Minas Gerais, e eles trazem, naquela época, né? Trouxeram naquela época, não necessariamente um confronto, aquela coisa da ditadura, mas, queira ou não, um alívio para o coração do povo brasileiro, com suas músicas sofisticadas, aquela coisa de sonho, de liberdade, de imaginar um mundo melhor, enfim, né? Mas, sobretudo, de todos os críticos, de tudo que eu ouvi sobre o Lô Borges, a sofisticação da sua música é uma coisa impressionante que ele deixa após morrer aos 73 anos ontem. E aqui em Campos, como repórter campista, Berriel foi o último a entrevistá-lo aqui quando esteve no seu show no início do ano na cidade. Berriel, bom dia, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar. Bom dia, Nogueira, bom dia, Luiz, bom dia para o Beto aí no estúdio, todos os ouvintes da Folha FM. É sempre um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de dois temas que a gente gosta, que é música e futebol, e infelizmente um deles pelo lado negativo da partida do grande Lô Borges, sem dúvida um dos maiores músicos, instrumentistas e cantores também desse país. Começar falando de alguém que tinha tudo a ver com futebol, também gostava muito de música, sabia muito de música, que é nosso amigo Pérez Ribeiro, meu padrinho de jornalismo, como todo mundo sabe, depois um grande amigo de vida pessoal mesmo, e que nos deixou recentemente, completaria 81 anos hoje, então fazer essa homenagem a ele. Sei que a Luiz também tinha tem um carinho especial por ele, então vale essa lembrança. E como vale, não tem Dona Graça lá, toda a família, né? Nosso abraço carinhoso aí, com todo respeito. Bom, são 8h24, Luísio, peço a você para abrir esse bloco aí, trazer o seu bom dia com o Berriel também, por favor. Então, Berriel, a gente tem, quando veio a notícia de falecimento do Lô Borges, né, na segunda-feira, quer dizer, abriu a semana ruim, né,
de maneira muito ruim. Ele já vinha essa coisa da operação no Rio, né, esse número de mortos, enfim. E veio a notícia da morte dele, que é relativamente precoce, né? Eu não me lembro de ter lido notícia sobre a internação dele. Ele estava internado já há algum tempo, por conta de infecção medicamentosa, né? Mas veio a notícia do falecimento dele, muito precoce, nos tempos de hoje, precoce, né? 73 anos. E, enfim, acho que Lô Borges compôs a trilha sonora, parte da trilha sonora importante da vida de muita gente, né? Desde os anos 70 em diante, né? Por várias gerações, a minha foi uma delas, e como você, eu tive a chance de entrevistá-lo em épocas diferentes, devia ter a mesma idade que você quando entrevistou, acho que até um pouco mais novo que você. Nos anos 90, um show que ele deu no Boca de Luar, nos anos 90. E eu me lembro até que porque a rua onde fica o Boca de Luar, a rua é conhecida como Rua do Clube, em Gruçaí, porque é a Rua do Clube de Gruçaí. O título da matéria foi o Clube da Esquerda na Rua do Clube. Eu me lembro disso. E foi uma figura, assim, das figuras que eu entrevistei de renome nacional, não sei, na sua experiência pessoal, profissional, uma das mais gentis e generosas que eu já conheci. Assim, totalmente desprovido de vaidade, né? Acessível, bom de papo, bem-humorado, né? Fala um pouco primeiro da sua sensação, dos bastidores da sua entrevista com ele, e mandar um beijo aí para Graça, para Perinho, né? Salve Perinho, salve Lô Borges. Mas fala um pouco, Matheus, da sua experiência com ele, como foi entrevistá-lo. Bom dia. Bom dia. Eu concordo com você nesse ponto da gentileza, do lado atencioso dele. Minha entrevista com ele foi no final de março desse ano, ela foi publicada já no início de abril, na edição seguinte, na Folha da Manhã, mas foi no final de março, no show que ele fez no Sesc Campos. Era o segundo show que ele fazia em Campos no intervalo de 10 meses, ali, que ele tinha vindo no final do ano anterior no SESI, em Guarulhos, e aí retornou para esse show no edital do Sesc, e eu não tinha conseguido ir ao show no SESI, então foi a oportunidade que eu tive de entrevistá-lo no Sesc, e ele foi muito atencioso, foi, assim, uma conversa como se me conhecesse muito tempo, de igual para igual, a gente perguntava, ele respondia, não tinha aquela vaidade que alguns artistas geralmente, não geralmente, mas muitos deles têm, e muito simples. No palco, ele mostrava se interessar pela cidade, ele cantou aquela música E Tudo Se Faz Canção, do Coração à Curva de um Rio, que é o Clube da Esquina número 2. E ao mencionar o Rio, ele mencionou o Rio Paraíba do Sul, trazendo para a realidade de Campos. Então, assim, mostrava se aprofundar. Uma característica, se aprofundar na cidade onde ele estava, na realidade onde ele estava a cada show, né? Durante a entrevista, uma coisa que me marcou foi que eu fiz a pergunta dos trabalhos recentes dele, porque ele era muito produtivo. Nos últimos 7 anos, ele lançou 7 álbuns de inéditos com novos parceiros. E aí eu perguntei se ele tinha algum trabalho novo sendo realizado. E ele comentou que ia aproveitar a oportunidade para dizer algo que, em primeira mão, que não tinha dito em lugar nenhum no Brasil. Na hora eu até duvidei, imaginei que ele estivesse falando isso como se falasse em qualquer entrevista, mas ele revelou que ele lançaria um álbum com o Zé Cabaleiro. Aí, terminada a entrevista, eu fui para a internet pesquisei em vários sites, Globo, Folha, Estadão, e realmente ele não tinha tocado nesse assunto ainda, e para surpresa de boa parte das pessoas, e mim, realmente, em agosto saiu o álbum dele com o Zé Cabaleiro. Então, quer dizer, a generosidade de dar uma entrevista no interior, não é nenhum grande centro, mas com fidelidade, com atenção, e levar a sério aquela conversa como se fosse para qualquer jornalista referência do país. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, foi muito bacana aquele momento, tá marcado. E agora, infelizmente, meses depois, de março para novembro, 8 meses depois, tem a notícia da partida dele, mas fica a lembrança daquele dia e, sem dúvida, a obra dele, que é genial.
Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta, Bel. Deixa eu mudar aqui, só trazer para. Porque você falou da sua, eu quero perguntar a Luiz da dele, porque foi também num tempo bem importante lá, meados de 90, como você falou, aqui em Gruçaí, onde ele ia fazer um show. E, quer dizer, estava ali, também podia dizer, no auge ainda de toda aquele. Da sua vitalidade e também da música dele, que não envelhece nunca. E eu, quando abri o programa aqui, eu coloquei que assim, foi um divisor de águas da música brasileira. Mas você, Luiz, acrescentou que não só da música brasileira, mas da música mundial. Como que foi essa entrevista sua com ele? Você já adiantou uma parte. E como que você vê a importância do Clube da Esquina nesse contexto de música popular brasileira e também mundial que você colocou? Primeiro, entrevistar ele foi assim, de onde que veio assim, minha referência de uma figura, uma pública muito conhecida, né? Ele é muito conhecido no Japão, tá? Ele tem um fã-clube enorme no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, ele é bastante conhecido. Mas assim, no Japão, ele falou isso comigo na entrevista, ele foi no Japão, isso nos anos 90, né? E as pessoas com discos dele e tal, colecionando, ele ficou impressionado com aquilo, né? Como é que a música viaja literalmente do outro lado do mundo. Foi quando eu conheci Lene Moraes. Quem abriu o show dele no Boca de Luar, seria a Lene. Ele estava lá passando som e eu estava ali parado, né? Ali no Boca de Luar. Naquela época eu morava em Tafona também. E aí fui entrevistar a Lene, para passar o tempo de entrevistar a Lene. E a Lene estava chegando a Campos, né? Estava querendo falar e tal, papá. E ela se alongou na história da vida dela, que é natural e tal. E ele acabou de passar o som. E eu comecei a ficar nervoso, porque eu falei, pô, ele não vai esperar. Eu acabei de entrevistar a Lene se alongou, né? Cara, ele parou, sentou ali, se apoiou na namorada, esperou acabar de entrevistar a Lene, acho que uns 5 minutos ou mais. E veio. Eu achei aquilo muito incomum, né? Muito incomum, porque seria o contrário, né? De se esperar. E que o grande nome nacional fizesse a entrevista com o nome local esperar, né? E ele... E também foi, acho que é o maior gafe que eu já dei em jornalismo na minha vida. Porque você, quando é novo... Matheus, tem quantos anos? 20, tem 29, até já está nessa idade ainda. Você quer buscar fundamento, né? Você quer, né? Você quer... E aí, eu sempre gostei muito de jazz, né? Eu cheguei para ele, cheio de argumento, né? O que Trem Azul tem a ver com Blue Train de Ocotrain? Ele falou, nada. E aquilo me dá vontade de abrir um buraco para você se enterrar, né? Mas também foi muito legal, porque, e aí, na importância dele, por que eu acho que ele é importante para a música do mundo, mais que do Brasil, a gente conversando sobre o Girassol que tem a cor do seu cabelo, que é a música que particularmente eu mais gosto. Eu gosto de umas 10 músicas dele muito, que são muito importantes na minha vida, né? Mas essa, sobretudo. E, lógico, tem várias gravações dessa música, mas na gravação original, a música parece acabar, ela parece que acaba, a melodia parece que finda, entra um solo de piano que chama a música de novo muito forte, né? E ele conversando, ele me falou que pegou isso de Laila, do Cream, a música Eric Clapton, que tem a mesma, também tem várias gravações, mas na gravação original do Cream ela tem essa coisa. Ela parece que a melodia se encerra, vai diminuindo, e vem um piano que puxa muito alto a retomada do final da música, né? É meio que tipo um falsete ali, né? Ela engana você achando que... E foi muito legal a entrevista, e assim, por que eu acho isso? Porque ele mesmo falou em entrevista, falou várias outras entrevistas, que ele começou, ele era violeiro da turma do clube. A esquina Paraisópolis de Divinópolis não é
o ponto que ele, Toninho Horta, Flávio Venturini, Beto Guedes, Milton, eles se reuniam. Ali era onde ele particularmente, o Loborges se reunia com os colegas que não eram músicos. Porque a família de classe média baixa, naquela época era de clubes, e você não tinha muito... Eles não tinham condições de ir ao clube, então o clube deles era ali, era o clube da esquina. Ele era violeiro. E era isso anos 60, uma galera, final dos anos 60, uma galera que não estava mais afim de ouvir bossa nova. Era a galera jovem, né, adolescentes, jovens. E o grande sucesso eram os Beatles, né? E ele tocava Beatles, ele fala, e ainda achava tempo de botar o Chico Buarque no meio, né? Ele vai falar que as grandes bases deles são essas, né? Beatles e Chico Buarque. E é isso, é uma coisa que está desde da proposta antropofágica do modernismo de 22, né? Que está antes do Euclides da Cunha. Você ser atento ao local e você também deglutir a influência que vem de fora, mas dar a cara sua, a cara brasileira, né? No caso dele, a cara de Minas, né? Eu acho que ele, assim... Não sei o que acho isso. O Clube da Esquina, o Clube da Esquina 1, Matheus Stoll 2, de 72, que foi o ano que eu nasci, ele, Milton, ele com 19 anos. Ninguém conhecia, sabia que era ele. Milton já era conhecido, dele não. É considerado o maior disco da história da fonografia brasileira. Está listado em algumas listagens entre os 100 maiores discos já foram gravados na Terra, entendeu? Algumas listagens de países estrangeiros colocam ele, outros países colocam ele entre os maiores discos já feitos, né? Então, eu acho que é uma revolução, assim, sem precedentes, né? Na música popular brasileira. Eu acho que ele fez com os Beatles o que a Bossa Nova fez com o jazz, né? Ele pegou essa influência, mas deu uma cara própria, né? No caso do Bossa Nova, com o samba, na carioca, e no caso dele com as montanhas de Minas, né? Mas, Matheus, qual você acha que é o grande legado dele para a música brasileira? Só voltando com as duas questões que você falou que eu segui o que e te respondo. Eu estava revendo ontem, na verdade, foi em 2023, eu não tinha assistido à época, uma entrevista dele com o Pedro Bial, no programa do Pedro Bial, em que ele conta que quando ele conheceu o Milton Nascimento, que eles moravam no mesmo prédio, ele com 10 anos de idade, foi a época que o Márcio Borges, irmão dele, já tocava, ele tinha um outro irmão mais velho que também fazia música, mas ele, muito garoto, ouvia, cantava e gostava muito, mas ainda não tocava. E foi nessa época que foi lançado o Chega de Saudade, o disco clássico do João Gilberto, que ele aprendeu a tocar violão com a bossa nova do João Gilberto. E logo na mesma época vieram as influências internacionais dos Beatles e tal, então ele mesclava a música brasileira com Beatles e realmente fazia essa mistura muito interessante. E uma vertente dele própria, obviamente, dando uma roupagem diferente. Se a gente parar para pensar, ali não tem bossa nova, mas tem bossa nova. Então, não tem Beatles, mas tem Beatles, tem tudo ali. Uma música muito original. E você listou a lista dos maiores álbuns de todos os tempos. Minha primeira pergunta para ele foi exatamente essa, porque tinha acabado de sair, 2 meses antes, a lista da Peixe Magazine, da revista estrangeira, que listou o Clube da Esquina como o maior álbum brasileiro de todos os tempos e o 9º maior álbum do mundo, no top 10 dos maiores álbuns do mundo. E aí eu perguntei a ele, e ele falou que, sem querer soar cabotino e tal, que ele realmente acha um grande álbum, mas que talvez não fosse nem o preferido dele, que ele tinha outras preferências, enfim, mas que o legado desse álbum é maior do que a qualidade em si, que ele gosta muito, mas tomou uma proporção gigantesca que ele não imagina. E aí abordou outros assuntos recentes, como mídias sociais, o grande consumo de música hoje em dia, que acaba te impedindo que novos sucessos com esse porte surjam. E aí eu perguntei a ele o que mudou na composição dele, se mudou alguma coisa, do vinil para o streaming. Aí ele estava falando que ele pegou vinil, pegou CD, pegou fita, pegou todas as mídias possíveis, mas que o que sempre... A essência dele é a música, é a produção dele. E o que muda são as pessoas que estão ao redor dele
para levar a música dele ao streaming, e não o contrário, que ele até hoje compõe do mesmo jeito. Ele até citou uma fala que eu lembro bem, que ele falou assim: para eu compor, basta um dia e um gravador de iPhone. Em uma semana eu faço um álbum. Então, tipo assim, foi muito marcante essa coisa. Agora, sobre o legado dele, me impressionou muito isso que você falou da gentileza. Do mesmo momento, da mesma forma que com 19 anos, ele gravou com Milton Nascimento, que já tinha um nome, já tinha um certo peso. Apesar de ser amigo e ser vizinho dele, já era um músico renomado. Ele grava 8 músicas dele no Clube da Esquina. E com 20 anos ele é convidado a já fazer um álbum solo, que é o famoso álbum do tênis. Ele dá a oportunidade, dava, né, até recentemente, a oportunidade às pessoas que estavam chegando. Ele mencionou, eu estou até aqui aberto para não falar o nome errado, que um dos últimos álbuns dele foi com uma mineira, a Manuela Costa, que é uma médica de Brasília. Ele viu as letras dela e gostou. E aí falou: vou entrar em contato com essa menina. Aí fazia melodias e mandava para ela. Ela mandou uma letra e gostou. Ele mandou outra música, ela devolveu a letra e ele gostou mais ainda. E dessa troca de mensagens, ele no Rio, ela em Brasília, saiu o álbum todo com a Manuela Costa. E eu li hoje, mais cedo, enquanto eu estava ouvindo vocês, inclusive na primeira parte, que ele deixou 3 álbuns prontos para serem gravados, e 2 deles são com a Manuela Costa também, sem contar outros músicos não conhecidos que ele trabalhava. O mais conhecido de todos, recentemente, foi o Zé Cabaleiro, mas a maior parte dos parceiros dele não eram conhecidos do grande público. Então, acho assim, a gentileza de abrir espaço para a renovação da música, como ele um dia teve. Inclusive, eu estou aqui com o disco do tênis que ele autografou no dia lá. Um amigo da época sabia que eu ia entrevistá-lo e tinha o disco em casa, me deu de presente, e aí ele botou a dedicatória, colocou meu nome e o nome de Bianca, minha namorada que estava comigo no dia, e a dedicatória que ele costuma colocar nesse disco, é Pé na Estrada. Assim, o tênis dele na capa e ele com o pé na estrada. Bem bacana. Como você falou, né? A música dele é uma música, assim, umas letras, né? Que ele fez música com outros letristas também, né? A Trem Azul, por exemplo, ele depois, na entrevista, ele falou comigo que não tinha nada a ver com o Joe Coltrane, e que era uma homenagem a Jobim, Tom Jobim, a música, né? Agora, ele se notabilizou pelas parcerias, com Milton, como a gente citou aqui, você citou aí com o Zé Cabaleiro, ele tem música com o Caetano Veloso também, né? Perdão? Samuel Rosa. Samuel Rosa fez vários, né? Samuel Rosa chegou a dizer que, fora do Skank, ele foi um parceiro dele, foi Lô Borges, né? Essa coisa associativa dele, que é uma característica que não é assim, ela existe na música brasileira, mas com ele parecia ser uma coisa mais forte até do que o normal. Como é que você vê essa questão das parcerias dele? Como eu falei, ele teve um nicho muito amplo de parceiros, mas ele tinha um grupo dele consagrado ali, né? E muito jovem, ele foi fundador do Clube da Esquina. Então eu acho que ele, o Milton, a turma ali do clube, representou não só um disco em si, mas um movimento. Eu vi, o Samuel Rosa disse que eles foram os Beatles dele. Tipo assim, a realidade dele com os Beatles aqui. E o Lô carregou isso por muito tempo e criou sucessores, vamos dizer assim. Você olha a música de Samuel Rosa, está totalmente influenciada por Milton, Lô Borges, dessa turma. Se você olha o Nando Reis, o estilo do Nando Reis, segue essa vertente do Lô Borges. Então, realmente, eles foram o Lennon, o McCartney para essa turma aqui do Brasil. Eu acho que tem bastante influência, sem dúvida. E esses músicos mais novos, principalmente os letristas, não tanto os músicos, ultimamente ele estava numa fase, apesar de também ser letrista, estava fazendo mais melodia e trouxe essa galera para perto. Eu acho que é muito interessante. Aí tem os nomes, por exemplo, que ele mencionou aqui, Nelson Ângelo, que é poeta, trouxe para música, Manuela Costa. A cada ano ele fazia um álbum de inéditos com algum artista novato, mantendo esse legado dele. Essa coisa do Lô Borges, dessa turma do Clube da Esquina, é
ele tem uma coisa muito parecida com a Tropicália, né? Porque além dessa coisa de você pegar a influência de fora e dar a sua interpretação, a proposta antropofágica lá atrás de 22, no Bandeirante Brasileiro, né? Como eu falo, está presente desde o Euclides da Cunha, ali na virada do século XIX para o XX, mas assim, é lançado como manifesto e tal. A Tropical, porque havia uma resistência muito grande nos anos 50 e 60 à guitarra elétrica. Se entendia a guitarra elétrica como uma espécie de agente do imperialismo yankee. Parece piada, mas é fato. E gente muito boa aderiu a isso. Ariano Suassuna, por exemplo, abertamente contra a guitarra elétrica, né? E ele, o Clube da Esquina, assim como a Tropicália, de Caetano e de Gil, eles associam guitarra elétrica na música brasileira sem nenhum problema. Eles naturalizam isso. Aquela coisa, a gente tende a achar que o mundo sempre foi como a gente pegou ele, né? E o mundo já foi bem diferente. Coisas normais hoje já foram vanguardistas, né? Hoje falo isso pelas piadas, mas eles tiveram, tanto o Clube da Esquina quanto a Tropicália, essa coisa de botar a guitarra e o rock, não como agente do imperialismo, que hoje isso é uma piada, né? Mas como elementos naturais de influência. Como é que você vê? Eles foram, não pioneiros, mas foram divulgadores dessa quebra, desse paradigma, né, realmente, na época. Inclusive, você citou a Tropicália, ontem Caetano postou nas redes sociais uma mensagem muito forte sobre ele. Não só Caetano, me impressionou, assim, a gente ouve falar de Low Boys, mas ele, como você disse, é muito mais midiático fora do Brasil do que dentro do Brasil. A música dele é muito mais consagrada lá fora. Então, ontem, na verdade, ele morreu na noite de domingo, né? Mas a notícia foi divulgada na manhã de ontem. Nas redes sociais, eles até mencionaram que foi na noite de domingo. Então, durante todo o dia de ontem, foram inúmeras homenagens, e tudo isso que a gente está falando aqui é dito não por nós, meros jornalistas, mas é dito por Caetano, é dito por Nando Reis, Samuel Rosa, Maria Gadu postou referências sobre ele também. Então, assim, a música que a gente consome hoje, a música boa, vamos dizer assim, que é difícil você aditivar uma música de boa, mas a música que defende esse legado da MPB tem total influência de Lô Borges, do Milton, por conta dessa mistura que você falou, desses elementos que ele traz da música estrangeira, dessa música que ele pega na música popular brasileira e faz um som diferente, um som totalmente original e que está marcado, eu acho, para sempre. Assim, não tem como você fazer música no Brasil sem saber quem foi Lô Borges, quem foi Milton Nascimento. Inclusive Caetano, além de tudo, foi parceiro dele, né? Foi. Sem Não, é uma música daquela época que eu entrevistei ele, do álbum Meu Filme, né, de 96. Nessa época eu entrevistei ele. É um dos tantos parceiros dele, né? Mas assim, então, 8h47, a gente vai ter que mudar, inverter o jogo para falar de futebol. Se você tivesse que dizer, assim, a sua impressão mais forte dele como pessoa e da música dele, você me diria o quê, Matheus? Se destacou muito esse ponto que a gente abordou lá no início, da gentileza dele, da simpatia, e uma característica que eu não mencionei, mas foi bem bacana, é o bom humor dele. Ele dá uma entrevista rindo, uma vitalidade, assim, eu não esperava, querendo ou não, 73 anos, não era mais nenhum garoto, apesar de para a morte ter sido uma morte precoce, mas ele muito vivo no palco, como você também, eu tive a oportunidade de ver a passagem de som, um pouco da passagem de som, e ele fazendo uma música ali firme, como se fosse lá no início da carreira. Eu até abri a minha matéria mencionando um trecho da letra do Márcio Borges, que sonho não envelhece. E para ele parece que o sonho da música, o sonho do palco não tinha envelhecido, estava ali vivo no palco. E o bom humor foi uma característica. Até o título da matéria que eu usei foi a vitalidade, o bom humor e as muitas parcerias do Lô Borges. Acho que são essas três vertentes aí. O bom humor, a capacidade de continuar compondo, a produtividade de continuar compondo por 60 anos de carreira e essa versatilidade nas parcerias dele. Um pouco do que a gente foi falando nas últimas perguntas. Só colocar uma coisa aqui para vocês dois, se vocês me permitem, só para fechar aqui, para os dois. Começo com você, Matheus, depois a Luiz. Porque assim,
A riqueza da diversidade musical brasileira é um negócio fabuloso, fantástico. É um negócio, assim, você não consegue só gostar de um ritmo. Você tem de tudo que é ritmo, goste ou não, você tem aí os funk, forró, você tem de tudo. Mas e tem uma novidade, é sempre essa coisa de novidade, né? O novo sempre vem, já dizia Belchior, e tem um detalhe do TikTok hoje, por exemplo. Você tem lá 7 segundos no máximo de engajamento da maioria dos vídeos. Uma música hoje, com TikTok, com Spotify, você dura aí um mês, estourada. Depois começa a cair e, se tanto, dura um mês. Quem é que vai ser, diante dessas novidades, mas contando com essa diversidade que o Brasil tem, o novo... porque estamos cheios de cabelinho branco da música popular brasileira, nomes que vocês falaram, mas quem será o novo Loborges? Você acha possível? Não com saudosismo, não, mas é nessa criatividade brasileira. Você consegue ver, Matheus? Eu acho, Nogueira, que assim, infelizmente não vai existir um novo Loborges, como não vai existir um novo Caetano. Por quê? Não porque não se produza mais música de qualidade no Brasil, muito pelo contrário. Tem muita gente boa fazendo música, mas por essa reciclagem, não sei, essa coisa... Tudo é muito temporário ali, aí você aproveita um pouco de um e faz versão do que aquele cara fez e não dá sua cara ali. E essa indústria, a indústria cultural, principalmente musical brasileira, é muito cruel. Hoje em dia, você coloca ali 30 segundos no streaming, se nos 10 primeiros segundos não te agradou, você pula para outra música, e não existe mais lançamento de álbum. Como eu falei, o Loborges não teve essa tradição de lançar um álbum por ano, como se fazia lá atrás. Hoje você lança um single, trabalha o single uma semana, na semana seguinte lança outro single, que é a música individual, né, para quem não está acostumado ao termo, e na semana seguinte outros 30 já lançaram, você consome tudo e ao mesmo tempo não consome nada. É tudo muito superficial. Então eu converso muito sobre isso com Bianca, que minha namorada tem a mesma idade que eu e também gosta desse estilo de música, gosta de samba clássico, da MPB e tal. E a gente fala, cara, será que vai ter um novo Chico, um novo Caetano? Com qualidade, não sei, mas, por exemplo, a gente foi ao show do JP, que é um menino novo, acabou de ganhar 3 Grammys, e uma qualidade musical impressionante, já gravou com grandes nomes da música brasileira, e eu fui no show dele aqui no SESI, em Guarulhos, e tinha, sei lá, 100 pessoas. Era um show que, se fosse no passado, deveria ter 5 mil, 10 mil, 20 mil, porque a qualidade musical dele é impressionante. Se perguntar na rua aqui, a galera não conhece. Por conta dessa superficialidade. O próprio Zé Cabaleiro, na mensagem de despedida do Loborges, ele falou, cara, se esse disco meu do novo tivesse sido lançado nos anos 80, seria um acontecimento. Hoje é só mais um. Então, continua se fazendo música boa no Brasil, continuam surgindo novos nomes, mas eu acho que, infelizmente, nenhum artista dessa nova geração vai ter um impacto que seja o Milton, o Loborges, que, como já dizia na própria música lá do Belchior, que ele gravou, nossos ídolos são os mesmos. Por quê? Mas nossos ídolos são os mesmos. Aloysio. Acho complicado isso. Eu acho que nem é bom. Não foi bom pro Santos essa busca do novo Pelé, não foi bom pro Flamengo essa busca do novo Zico. O novo Zico poderia jogar Popoca, de Djalminha, Marcelinho Carioca, tiveram que sair do Flamengo para poder jogar. Não é bom isso. Eu acho que eu concordo muito com a Ortega Gasset, né? Máximo mais conhecida dele, filósofo espanhol. O homem é ele e suas circunstâncias. Acho que o Loborges foi um camarada, assim, não foi um indivíduo, mas também o entorno dele, né? O contexto. O contexto. Entorno, contexto, as circunstâncias, né? E também eu acho assim, você na arte tem muito isso. Às vezes, para Caetano e para Gil na Tropicália, porque vieram de Salvador para o Rio e orbitavam nesse eixo Campos Rio, São Paulo-Rio, essa coisa da guitarra elétrica foi uma coisa, assim, não digo fisicamente violenta, mas foi uma coisa violenta, né? Foi uma ruptura, foi ruidosa.
né? Loborges, por estar em Minas, eu acho que isso, de repente, foi uma coisa um pouco mais distanciada desse conflito muito grande, né? Que havia em relação à guitarra, Beatles, a gente... Porque você tinha... Era um momento de uma ditadura militar no Brasil. É o contexto. A Guerra Fria, né? Ou você estava de um lado ou estava do outro. Se estava do outro, era inimigo, né? Então, Beatles e guitarra elétrica e rock eram associados a agentes do imperialismo yankee, né? Ingleses, mas enfim, tudo a mesma coisa, né? Ali o liberalismo inglês e tal. Então, acho que isso não vai se repetir, entendeu? Não se repete. Embora vivamos hoje tempos bipolares de novo, né? Politicamente, mas assim, as tecnologias mudam, isso faz parte. Eu estou falando aqui da introdução da guitarra, que hoje parece piada, né? Vai ser como daqui a um tempo a gente falar que, porque lançava um disco por ano, hoje lança 5. Muda, as coisas mudam, né? Sofete tem uma frase muito boa, né? A vida não é boa nem ruim, ela é. Né? O bom e o ruim é o juízo moral que a gente faz. Agora, o que eu acho que vai ser muito difícil, assim, alguém marcar tanto várias gerações, assim, eu posso estar falando, logicamente, por motivo pessoal, né? Pode ser, eu sempre procuro não entrar nessa personalidade, mas em relação à arte é difícil, né? Mas, assim, Loborges está entre, assim, os caras que eu estou com 53 anos, que mais fizeram parte da minha vida, né? Assim, eu não olho nunca um pôr do sol sem me lembrar. E lá se vai, mais um dia. Eu sempre lembro, sempre toca na minha cabeça quando eu vejo um crepúsculo, né? Enfim, não vou entrar em pormenores de letras de música romântica, porque não cabe, né? Enfim, mas assim, E assim, é uma marca suave, uma marca dele sempre suave, né? É uma marca, ela nunca é uma marca sempre suave, sempre lírica, né? Eu acho que é muito difícil, né? Surgir, mas agora ele foi tudo um contexto, esse contexto é diferente hoje, enfim, a vida é assim. Agora vamos virar para o futebol, Matheus, está acabando, 8h57. Flamengo ou Palmeiras, brasileiro e Libertadores, como é que você está vendo? Sendo bem honesto, se for para falar como torcedor, eu queria que o Flamengo ganhasse os dois, mas infelizmente a vida não é assim. Então vamos para uma análise mais racional. Acho que no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é líder hoje por 1 ponto à frente, então tem seu favoritismo, principalmente porque, caso se iguale os pontos, o Palmeiras tem a vantagem por ter uma vitória a mais de critério de desempate. Apesar de que o Palmeiras tem uma tabela mais difícil que a tabela do Flamengo nessas 8, 9 rodadas finais. Mas hoje eu vejo o Palmeiras como favorito no Campeonato Brasileiro, embora esteja totalmente aberto. Sem falar que o campeonato está decidido para um ou para outro, está delirando. O campeonato está muito aberto, mas vejo o Palmeiras com um pouquinho de favoritismo. Mas o Cruzeiro acho que está fora. Assim, vai continuar ali, mas é terceiro lugar. Acho que não vai sair da dupla Flamengo e Palmeiras, não. Já achava antes, inclusive, antes do jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro, porque o Flamengo e o Palmeiras estão com uma regularidade muito grande no campeonato. Você vai ver que o time vice-campeão provavelmente vai bater 80 pontos. Isso, para pontos corridos, é um negócio de louco. E na Libertadores, se fosse Flamengo e LDU, eu colocaria 80-20 ali de favoritismo do Flamengo. Agora, Flamengo fora da altitude, principalmente, porque a LDU se mostra um time na altitude e outro fora dele. Agora, Flamengo e Palmeiras é 50-50. Tecnicamente, eu acho o time do Flamengo melhor, o time mais completo. Só que o time do Palmeiras esse ano é o mais cascudo dessa era Abel Ferreira aí. O time está mostrando uma resiliência muito grande. A gente se acostumou a ver um Palmeiras que sofria e ganhava por 1-0 com a bola no final do jogo, e esse ano isso não está acontecendo. Eles estão ganhando de 3-4 para ir a prova contra a LDU. Depois dos 3-0 no jogo de ida, eu achei que não fosse virar. Portanto, eu falei, vai ser difícil. O Palmeiras ganha o jogo, obviamente, em casa, mas não vira, não.
caras vão lá e fazem 4-0. Então, assim, tá um time cascudo. Só que, nas 2 partidas Flamengo e Palmeiras do ano, o Flamengo venceu. Então, eu acho que na bola, jogando, o Flamengo é favorito, mas aí é o que você falou, entra o contexto. E aí tem a final de 2021 que o Flamengo perdeu para eles. Vai pesar para um lado ou para o outro. Isso dá uma motivação a mais para o Flamengo, porque é a chance de você dar um troco, principalmente com o André Pereira do outro lado, que foi quem escorregou no lance decisivo de 2021, só que também tem a pressão psicológica do risco de perder de novo. No futebol brasileiro tão polarizado entre Flamengo e Palmeiras, você perder outra final de Libertadores para eles, seria o fim do mundo. Então, assim, acho que a final da Libertadores está totalmente aberta. Você não conhece o que é sofrimento? Desculpa, Luiz. Não, de novo virou freguês, né? Mas eu queria saber justamente isso, a sua opinião. O que você acha? Então, você não conhece o que é sofrimento. Eu estou olhando aqui a tabela, o Matheus falou da tabela aí, dos próximos jogos e tal. O Fluminense tem pela frente Mirassol, próximos jogos, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, os 4 primeiros colocados. O ataque do Fluminense está 1 mês sem fazer gol. Você não sabe o que é torcer pro tal de Canóbio no ataque e pra frente se não entregar lá. Não sou torcedor do Flamengo, talvez fique mais isento aqui para comentar sobre o favoritismo. O Flamengo é favorito, na minha opinião, diante do que vem apresentando, e se jogar com um time completo, arrumado, o Flamengo é mais favorito, na minha opinião, do que a de Matheus, que ele fala em relação a Libertadores. Hoje, para mim, o Flamengo tem 70% contra 30% do Palmeiras. O Palmeiras não pode desprezar, não é um time que entrega o jogo em momento algum. Os caras correm o tempo inteiro, tem um preparo físico extraordinário, que eu sempre falo isso aqui, às vezes a gente peca muito do Brasil. Agora, o Campeonato Brasileiro, aí é aquela história, é ponto corrido. Quem iria apostar e imaginar que o Flamengo pudesse perder para o Fortaleza, que não é o Fortaleza do Vojvoda, que foi anos anteriores, não, é outro Fortaleza. Tudo bem, está lá na primeira divisão, todo mundo, mas não é a mesma coisa. Então, acho que no brasileiro é só uma questão de descuido, não pode haver descuido, todos os dois, aí sim, eu coloco meio a meio. Agora, na Libertadores, sou Flamengo e dou um gol. E você, Luiz? E você, Luiz? Rapaz, eu sou Flamengo e tal, né? Mas talvez até por idade, né? Eu não tenho essa. Matheus se segura aqui, mas Matheus Agora também é o seguinte, só aparece na vitória, derrota some, é modinha. Some. Insuportável, modinha. Isso é insuportável no Twitter. Só aparece para falar na vitória, na derrota eu sofro, pô. Mas não fala nada, fica quietinho. Porque eu tento ali, brincadeira no grupo, né? Tento analisar a vitória que está na derrota. E assim, eu acho assim que o Palmeiras o Flamengo, agora eu falei isso aqui. O Flamengo é um time, quando acerta, joga melhor que o Palmeiras, isso eu acho que é indiscutível. Qualidade de futebol. E é indiscutível que o Palmeiras é um time mais consistente que o Flamengo. A linha média do Palmeiras tem muito menos oscilação que o do Flamengo. O Flamengo, quando está no pico alto, chega a uma altura que o Palmeiras não alcança. Mas a linha média do Palmeiras é bem mais consistente que a do Flamengo. É muito menos oscilação. Em tese, isso favoreceria o Palmeiras no ponto corrido. Em tese, poderia favorecer o Flamengo no mata-mata. Então, em tese, o Palmeiras seria, até porque tem um ponto a mais, está liderando, né? Em tese, o Palmeiras seria favorito para o brasileiro e o Flamengo para a Libertadores. Na prática, eu acho que um time pode tornar o outro freguês histórico. Porque se o Palmeiras ganhar o Flamengo brasileiro de novo a Libertadores, vira freguês histórico. Para reverter isso, vai levar no mínimo 50 anos. E vice-versa.
Embora o Flamengo, se vai ser Libertadores, vai igualar o Palmeiras, vai ser pau a pau, né? Mas vai igualar o Palmeiras. E, gente, vai ser quem quer que vença, nem que seja nos pênaltis, primeiro campeão brasileiro da Libertadores. É uma coisa que vai ser falada daqui a 50, 100 anos, entendeu? Então, tem muito peso histórico, o que quer que aconteça, a certeza é uma só. Na dúvida do resultado, a certeza é uma só. Vai ser falado daqui a 50, 100 anos. O que quer que aconteça. Entendeu? Agora, em tese, o Flamengo seria favorito no mata-mata e, em tese, o Palmeiras seria favorito no ponto corrido. Pelas características dos times. Entendeu? Agora, isso tudo se desvanece um lance. Né? Um lance. Futebol. Quê? Não, eu ia falar que você tinha encerrado. Pode continuar. Não, futebol é isso. Futebol ele tem esse grande atrativo, né? Como disse Zico em entrevista a mim, é o esporte onde o mais fraco tem muita chance que o mais forte. O vôlei é o melhor, quase sempre ganha. O tênis, basquete, Zico fala isso. Futebol, o pior, tem muita chance contra o melhor. E são dois times muito parelhos, eu acho. Né? Então, enfim, como diria Nelson Rodrigues, talvez o sobrenatural de Almeida apareça aí, enfim, eu acho imprevisível, sinceramente. Quantificar, acho que o Palmeiras para o brasileiro 60-40 e para Libertadores 50-50. Eu ia falar, Nogueira, que o Flamengo, eu disse que o Palmeiras apresenta hoje um brilho e uma consistência que não apresentava, e o outro lado também é verdade, que o Flamengo contra o Racing nesse jogo de volta mostrou uma casca, uma cancha ali que a torcida sempre reclamou que o Flamengo não costumava ter em Libertadores. O Flamengo entrou com 0-0 seguro, sofreu em algum momento ou outro, mas administrou o 0-0, soube sofrer, coisa que historicamente não sabia sofrer. O Flamengo em Libertadores, uma bola aérea na área era um favor. Quantas eliminações a gente teve sofridas aí? Então, assim, eu senti essa segurança contra o Racing. Apesar de ter tido lances de susto, que é natural, a gente estava na Argentina, um clima de Libertadores, semifinal, mas o Flamengo teve ali a classificação sob seus domínios. Teve um Rossi fazendo catimba, teve um time brigando, disputando bola, coisa que sempre faltou muito ao Flamengo. Talvez na final isso possa não fazer tanta diferença, porque é uma final brasileira, o estilo de jogo é outro, mas é uma final de Libertadores. Isso também pode ser decisivo. E aí eu concordo com a Luísa que em 2021 o sobrenatural de Almeida fez a diferença. A escorregada de André Pereira mudou o jogo. Quem esperava aquilo? Está aberto para tudo. Que repetiu no Flamengo e Palmeiras na vitória do Flamengo. Repetiu o escorregado. A gente vira profissional e como a gente aqui já cobriu o futebol de dentro, aí a gente fica assim com medo de dar aquela opinião mais efusiva, mais de torcedor. Mas a realidade é que, cara, o Flamengo tem valores individuais e no coletivo também, mas individuais assim, fantásticos. O tal do Arrascaeta, se for pro gol, ele pega 3 pênaltis. Cara, sabe aquela fase que você tá aqui, você tropica aqui para poder cair ali num bolo de dinheiro, numa sorte dessa grande assim? O cara tá jogando. E não é sorte, não, é preparo, é talento, é conhecimento, é inteligência dele. O cara bateu uma falta essa semana, é brincadeira. Aqui. Zico, Pet, sei lá, cara, o cara tá, sabe, o Flamengo dá uma sorte dessa, de onde ele acha esses caras? Porque o Palmeiras achou Abel, não sei aonde, há 5 anos, tá aí um acerto do Palmeiras que eu acho muito legal, que os clubes brasileiros não fazem. Eles preferem trocar o técnico a mexer no elenco, é aquela coisa que deixa a gente assim, com o pé atrás, até de patrocínio, essa coisa toda. Mas essa manutenção do mesmo técnico, se bem que ele é vitorioso, mas a manutenção dele também nos momentos ruins, isso é muito importante para ser uma escola para o futebol brasileiro. Mas ainda assim, mesmo não sendo flamenguista, não sou anti-flamenguista não, mas já fui, mas agora é mais tranquilo. Não, até porque a quantidade de mensagem que eu recebo é Padre Márcio, é Mário, é Marquinhos, radialista, não tem nada com o Flamengo, o telefone boca de mensagem.
E aí o que acontece? Eu vejo mais favoritismo do Flamengo na questão da Libertadores, que vocês dois não viram, do que no brasileiro. Enfim, que brasileiro é aquilo que eu disse. Um erro aqui pode ser fatal. Aqui, vamos... Mais alguma coisa aí, Aloysio? Eu só queria reforçar isso, assim, que o mais equilibrado seria um título e o outro ganhar outro título, né? Os dois ficariam bem na fita, né? Agora, corre o risco de um desses dois grandes times virar um sinônimo de derrota. Corre o risco de um desses dois grandes times não virar o que foi o Botafogo em 2023. Mas assim, o time que pipocou, se perder as duas finais, o time que perder, para as demais torcidas para a sua própria, vai ser visto como pipoqueiro, se isso acontecer. Se um desses times perder as duas finais. Então, todas as virtudes que a gente elencou aqui, para a história, podem ficar muito abaixo de uma derrota nas duas finais. Eu acho que o mais equilibrado seria um vencer um e vencer o outro. Mas pode acontecer. Ele tá falando... Luiz, posso? Não se o Flamengo perder as duas finais, ou se o Flamengo perder, vai ficar para a história também. Com o time pipoqueiro. Vamos lá, desculpa, Matheus. Nada, eu ia falar que tem um fator interno do Flamengo, uma análise também a ser feita pela torcida, é que, comparando a geração atual, 2019 e 2025, com a de 81, eu acho que tecnicamente e de importância assim, para a história do clube, elas nunca vão se equiparar, porque a geração de Zico abriu as portas, conquistou o mundo e tornou o Flamengo o que ele é, ajudou muito a popularizar. Agora, analisando friamente os números e os títulos, se o Flamengo ganha o Brasileiro e a Libertadores, essa geração é a maior geração da história do Flamengo, a mais vitoriosa da história do Flamengo. Nunca vai ser importância, mas a gente está falando de 3 Libertadores, 3 campeonatos brasileiros, então, assim, é um peso a ser levado. Os números são fortes, pesar é igual o Neymar, você não consegue, na minha opinião, consigo muito gostar dele, mas você vai ver os números do cara, impressionante. Vai fazer o quê? Né? Não, eu só acho de novo, o homem e suas circunstâncias. É incomparável, inclusive em termos de resultado, que tudo é proporção, tudo é per capita. Quantos títulos os clubes do Brasil disputavam Libertadores e na época diziam? Quantos eles disputam hoje? A probabilidade de um time brasileiro jogar uma final de Libertadores, em 81, era 5%. Hoje era 90%. Então não tem como comparar. Os títulos também têm condicionantes. Aquele time é comparável. Aquele time só se compara ao de Pelé, né, ao Cruzeiro de Seu Lopes, né, Tostão, ao Grêmio de Mário Sérgio, de Renato, de Paulo César Caju, ao São Paulo de Tele Santana. É o que dá para comparar aquele time. Porque esse time, o Brasil jogava... Era um amplo domínio argentino e uruguaio. Amplo domínio. Então, se você colocar a possibilidade de chegar à final daquele time, era muito inferior à que é hoje. O Fluminense, vou comentar, o Fluminense não tinha um grande time em 2023. Chegou a sexto. Não era um grande time. Não. Os 2008 era mais time que esse time atual, tecnicamente falando. Muito. Entendeu? Então, isso eu quero. A probabilidade de um time fazer final hoje, 2, 3, é muito maior. Aquele Flamengo dizer que se joga hoje, Era todo ano. ganhava 5, 6, com todo respeito. Entendeu? Inclusive, o título de 81 foi na primeira participação do Flamengo em Libertadores. O Flamengo nem disputava na época. Era exceção da exceção. E chegou a ser campeão. Desse time atual, goleiro talvez, Raul estava velho. Marinho, que nunca foi grande zagueiro, podia ali, tanto Léo Ortiz ou Léo Pereira. Mas quem... Bruno Henrique e Samuel Lino ficaria com Bruno Henrique. Perdão, Bruno Henrique e Lico ficaria com Bruno Henrique, só. O de hoje, o de 2019 e 20, o de hoje eu tô achando que é decisivo, mas não é a mesma intensidade. Não, tô falando assim, quem de hoje, desses, estou falando de hoje. O jogador, para mim, que teria o lugar aqui no Flamengo, talvez fosse o goleiro, tanto Diego quanto o Rossi, no lugar de Raul, cada idade de Raul também. Pablo Maria, Rodrigo Caio, ou os dois Léo no lugar de Marinho, de Moser não, e certamente Bruno Henrique no lugar de Lico. O resto,
Em falar em Gabigol, Pedro, no lugar de Nunes, pode falar tecnicamente, talvez, mas agora em termos de resultado, de bola na rede... E mudar a formação, tirar o Lincoln com o Tita para botar a Arrascaeta no meio. Daria? A 10 não dá, né? A 10 não tem condição. A 10 não dá. Olha, talvez, você pense, sério, Jorginho talvez disputasse posição com Andrade. Uma briga boa. Para você, Beto, dá quem? Flamengo no Campeonato Brasileiro e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Everton Araújo estaria em posição com o título. De 2018. Everton Araújo. Ele foi convocado para a seleção ontem? Eu vi a relação aqui, me parece que sim. Não, Everton Araújo? Não foi não? Não, eu vi um recorte aqui, não posso falar não. Não, ele tá com idade já, né? Por isso tá no Bahia, né? Por isso tá no Bahia, não. Jogando muito no Bahia também, né? Everton Araújo, Everton Ribeiro, que você tá falando. Everton Araújo, Everton Ribeiro. Não, Everton Ribeiro, perdão. Araújo é o volante do atual. Sim, Everton Ribeiro. Perdão, Everton Ribeiro também disputar essa posição com o título. O de 2018, não de hoje. Sim. Obrigado aí pela correção. Eu troquei o sobrenome. Boa. Hein, Beto, e da quem? Flamengo leva os dois, brasileiro e... Fala consciente, não fala como flamenguista não, que já chega Berriel lá no X. Rapaz, ele que escreve lá que dá vontade de ser... Fala. Os dois, pra mim dá os dois. Dos dois. Flamengo dá os dois. Flamengo leva os dois pra Beto. Gente, aqui, 9h16, fechamos por hoje. Berriel, boa sorte pra você. Como flamenguista lá nas decisões aí nessa reta final. Tem gente que não gosta de ponto corrido. Eu fico meio reticente, mas é isso, ó. Quantas decisões nós estamos tendo aí nos fins de semana? Você seca o Palmeiras aqui, o outro seca o Flamengo dali. É uma decisão a cada jogo. Para quem gosta de decisão, não tem mais jogo que não seja decisivo entre Flamengo e Palmeiras aí no Brasileiro nessas próximas rodadas. Obrigado por hoje, Berriel. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Aloysio. Entrando nessa sua fala final, eu particularmente, historicamente, prefiro mata-mata, porque acho mais emocionante. Os grandes jogos geralmente acontecem em mata-mata, mas os pontos corridos premiam a regularidade. E quando a gente está falando de dois times que estão com essa regularidade de Flamengo e de Palmeiras, o ponto corrido vira um mata-mata. Como você bem disse, a cada final de semana a gente está tendo uma decisão. Amanhã o Flamengo pega o São Paulo fora e o Palmeiras na quinta-feira tem um clássico com o Santos. É a rodada que pode mudar o campeonato, pode definir o título. O Santos é muito inferior ao Palmeiras, mas está brigando contra o rebaixamento. Então é outro jogo, é clássico. E o Flamengo pega o São Paulo fora, o Flamengo é favorito tecnicamente, mas é o São Paulo em casa, na casa dele, né, em São Paulo. Então não dá para desprezar a força. É uma rodada que tanto para um lado quanto para o outro pode ajudar a decidir o campeonato, sem dúvida. Pode mudar pontos da tabela. Mas, no mais de agradecer, reforçar aí a importância e o peso do Lobois para a história da música e da cultura brasileira, falar novamente sobre o Pérez Ribeiro. Grande abraço, onde quer que ele esteja olhando por nós, sabe do carinho que a gente tem por ele, nunca vai ser esquecido, e torcer para o nosso Flamengo. Tá legal. Aqui, tô vendo aqui, goleiros, antes de trazer você, Aloysio, para a gente fechar, a convocação lá do Ancelotti. Goleiros, Bento, Ederson, Hugo Souza, defensores, Alexandro e Danilo, os dois do Flamengo, Caio Henrique, Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique e Wesley. Meio-campistas, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho e Paquetá. Atacantes, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. Aloysio. Tá aí posto o problema no Brasil, meio de campo, né? Falou porrada de defensor, porrada de atacante, 3 goleiros, quantos meio? 4, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Evidenciado nosso problema aí, né? Que é a criatividade de tudo. Enfim, são 9h19, agradecer a Matheus, agradecer a Edmundo, agradecer a você, Nogueira, muito de volta.
Vamos falar sobre FDP amanhã. Estou fechando só os convidados. Que, né, vai ser amanhã. E, cara, a gente falou aqui sobre o aspecto em comum dos dois blocos. Falamos muito sobre morte, né? E estamos falando, então, em relação, sobretudo, a Lô Borges e Perinho, que são, assim, os mortos com o cara que a gente conheceu, que fizeram parte da nossa história, um de maneira pessoal, o outro por influência, né? Dedicar um programa aos dois e se eu morrer não chore não, é só a lua. Boa. Fechamos aqui, 9h20. O Folha no Ar de hoje de volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem. Agradecendo a você pela audiência, continue ligado na Folha FM.